O impedimento de longo prazo, ele não pode se confundir com a incapacidade do benefício previdenciário. Até porque aqui nós temos benefício para criança. E criança não trabalha. Então eu não posso avaliar a capacidade dessa criança para o trabalho. Então eu vou avaliar o impedimento. O que é isso? Bom, começando mais um Papo de Aposentado, que é o podcast aqui do Escritório Escobar Advogados, onde a gente fala um pouquinho sobre tudo relacionado ao INSS e onde vocês também têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o escritório, as pessoas que trabalham aqui conosco. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui minha colega, a doutora Lilian. Doutora Lilian, que é a responsável pelo maior departamento do escritório, né, Lilian? É o departamento de relacionamento com os clientes. Isso mesmo, o departamento de relacionamento com o cliente, onde a gente faz todo o contato com ele, desde o presencial, o virtual. São quantas pessoas no departamento? Se não me engano, são 12 pessoas. Até ontem tinha 12. Até ontem tinha 12. Sempre está mudando. E são quantos anos aqui já com a gente, Lilian, no Eu escritório? já estou há 11 anos 11 aqui anos. no Escobar Advogados. E a doutora Lilian, quando a gente estava pensando em fazer esse programa aqui, hoje nós vamos falar sobre BPC Loas, né? Nós vamos esclarecer as principais dúvidas que vocês têm ou vocês têm interesse em saber sobre o BPC Loas, esse benefício tão importante que ajuda as pessoas de mais baixa renda. E a gente conversando, e a doutora Lilian gosta muito desse tema, então resolvi trazê-la para nos ajudar nessas perguntas. São 11 perguntas que eu separei, colhi as perguntas aqui da internet, então eu tenho certeza que talvez a gente consiga esclarecer 100%, mas desde já peço, se você ao final desse vídeo não teve a sua dúvida esclarecida, ou se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E lembrando, se você gostar desse vídeo, deixa aqui sua curtida ou então se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Lilian, primeira pergunta, essa aqui talvez seja uma das mais comuns que a gente recebe aqui na internet. É possível o BPC Loas ser pago a mais de uma pessoa na mesma família? De fato, é possível sim, e é uma pergunta bastante recorrente, porque um dos requisitos para a concessão do BPC é a baixa renda. Então, tem que ser uma família de baixa renda, onde se computa até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Só que existem alguns casos de exclusão de renda. Algumas rendas são excluídas nesse cômputo. Por exemplo, algum outro BPC recebido na família, ou mesmo benefício previdenciário pago a idoso pertencente a esse grupo familiar, eles são excluídos. Então, é possível receber 2 BPCs na família, sim, desde que preencham os outros requisitos. Então, fazendo essa exclusão dessa renda que a própria lei permite, né, pessoal, que faça essa exclusão, é como se a baixa renda ficasse automaticamente comprovada. Exato. É como se o segundo benefício, ou o primeiro, né, ele fosse anulado no cálculo da renda. Certo. Segunda pergunta, e essa aqui o pessoal realmente faz muita confusão, por isso que eu selecionei e coloquei ela aqui para que a gente esclareça de uma vez por todas. Tem como converter o BPC Loas em aposentadoria por invalidez? Não, pessoal, não tem como converter BPC Loas em aposentadoria por invalidez. São benefícios distintos, de origens distintas. Só o fato do BPC ser administrado, né, e regularizado pelo INSS, as pessoas acreditam que ele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez, mas não pode. O que se converte em aposentadoria por invalidez é auxílio-doença. Hoje, né, benefício por incapacidade temporária. Então, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários. E o BPC, que a gente chama de LOAS, é um benefício assistencial. Por isso, ele não pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. BPC, benefício de prestação continuada, né? Para quem não está muito familiarizado com a matéria. E LOAS, que é a abreviação de Lei Orgânica da Assistência Social. Quando a gente fala de BPC e LOAS, é a mesma coisa, a gente está falando, não tem nenhuma diferença. Terceira pergunta, essa aqui também muito recorrente. Aliás, eu acho que todas as perguntas que a gente selecionou aqui, vocês podem ter certeza que são as que a gente mais recebe. Foram escolhidas a dedo. Foi, né? Se a pessoa que recebe o BPC LOAS vier a falecer, ela deixa a pensão por morte? Volto à pergunta anterior. O LOAS não deixa direito à pensão por morte porque é um benefício assistencial. O que gera direito à pensão é benefício previdenciário. Então, aposentadoria, né, auxílio-doença, em alguns casos ou auxílio-acidente, mas LOAS, BPC não gera direito à pensão por morte. Certo. E aí vou emendar, porque essa quarta pergunta tem tudo a ver com a terceira. Olha só que interessante essa aqui, pessoal. Eu posso receber o BPC LOAS e contribuir com o INSS, talvez agora justamente pensando então em deixar a pensão por morte?
É perfeitamente possível, tá? Inclusive, é uma dica que a gente dá para alguns clientes nossos quando eles fazem essa pergunta. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados. Como é um benefício que avalia a renda da casa, o beneficiário do BPC, ele só pode contribuir com o INSS como segurado facultativo, que é o segurado que não exerce atividade laboral remunerada. Até porque, se você exercer atividade laboral remunerada, você não tem direito ao BPC. E a nossa orientação também é que pague como segurado facultativo com alíquota de 11% sobre o salário mínimo, que é a menor contribuição que pode ser feita. Tá? O código dessa contribuição para preencher o carnezinho ou gerar a guia é o 1473. Muitas pessoas perguntam se pode contribuir como baixa renda, aquela alíquota dos 5% da dona de casa, já vi, né? Muita gente faz essa confusão mesmo. Isso. E a nossa orientação é que não, justamente porque para você contribuir com a alíquota de 5% da dona de casa, você não pode ter renda. E você já é beneficiário do BPC. Então, fica incompatível, o INSS pode invalidar essas contribuições. Interessante. Essa quinta pergunta aqui eu recebi ontem na live que a gente estava fazendo. Meu filho recebe o BPC Loas. Eu posso trabalhar? Voltamos, acho que a primeira pergunta que foi feita. É possível trabalhar desde que a renda da casa não ultrapasse o que a lei permite, que é uma renda por pessoa de até 1/4 do salário mínimo, tá? Outra questão importante, eu vou aproveitar a deixa, é que para receber o BPC, a pessoa tem que estar inscrita no CadÚnico, né, que ela faz lá no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. E esse CadÚnico, ele deve ser atualizado a cada mudança que existir. Qualquer pessoa que entrar na casa, sair da casa, tinha uma renda, deixou de ter renda, tem que atualizar o CadÚnico por isso. Então, se você casar, você tem que atualizar o seu CadÚnico e atualizar a existência ou a falta de uma renda. Então, o problema não é o trabalho. Não tem nada na lei falando assim, não pode trabalhar. O problema é a renda. Exato. Tudo gira em torno da renda. Exato. A questão é a renda da casa, que é isso que a gente tem que olhar. Não é o fato de trabalhar que vai cortar o seu benefício, mas a apuração da renda da casa. Meio que você já respondeu a sexta pergunta, mas eu vou fazer porque a gente separou ela aqui e foi uma pergunta que a gente colheu aqui dos comentários. Se eu me casar, o BPC Loas do meu filho pode ser cortado? Pode, se a renda ultrapassar. O problema né? não é o casamento. Exato, assim mesma pergunta da outra. O problema não é o casamento, o problema não é o trabalho, o problema é a renda. Se você casar com uma pessoa que está desempregada, que não tem renda, o benefício não vai ser cortado. Tá certo. Essa pergunta aqui também, além de muito recorrente, é muito interessante a título de esclarecimento. Eu posso fazer empréstimo consignado recebendo o BPC Loas? É possível? Olha, o empréstimo consignado, da forma como a gente conhece, nas aposentadorias, nos benefícios previdenciários, ele não existe para os beneficiários da LOAS, tá? Os beneficiários do BPC. Mas muita gente confunde isso hoje porque as instituições financeiras estão fazendo empréstimos pessoais ou até mesmo entregando cartões de crédito. Então, as pessoas acreditam que estão fazendo empréstimo consignado, e não é. Por que que existe essa restrição? Para uma instituição financeira fazer um empréstimo consignado, ela precisa de alguma garantia. E o beneficiário, no caso do BPC, é uma família de baixa renda. Como que o banco vai se garantir de que essa pessoa vai ter condições de honrar esse empréstimo? Ele não é um benefício muito estável como uma aposentadoria, né? Exato. E vale lembrar aqui que ele pode ser revisto a cada 2 anos. Exatamente. E a atualização do CadÚnico é importante aqui, porque se tiver divergência de informação, o INSS pode te convocar para prestar informação em caso de divergência. Bacana. Oitava pergunta, essa aqui também tem sido muito recorrente, principalmente nos últimos dias. Eu tenho direito àquele acréscimo de 25%, que é lá da aposentadoria por invalidez, se eu recebo o BPC Loas? É possível fazer? Infelizmente, não é possível o acréscimo de 25% para o BPC. Recentemente, se não me engano, foi no início do ano, o STF também já decidiu, porque a matéria estava suspensa, ficou alguns anos suspensa lá no tribunal, se esse acréscimo de 25% poderia ser estendido para as outras aposentadorias, né? Por idade, por tempo de contribuição especial. Ou até mesmo o BPC Loas, né? Exato. E agora, no início do ano, bateu o martelo e realmente não tem como só para aposentadoria por invalidez. Esses 25%, pessoal, para quem não sabe, é aquele acréscimo que o aposentado por invalidez, que necessita
da ajuda permanente, não necessariamente de um cuidador, né? O pessoal até chama de auxílio cuidador, né? Isso. Mas de uma pessoa ali no dia a dia para ajudar ela a fazer as tarefas básicas do dia a dia. Então ele tem direito a esse, o aposentado por invalidez tem direito a esse acréscimo de 25% no valor do benefício. Nona pergunta. Eu posso receber o BPC Loas e a pensão por morte ao mesmo tempo? Não, não pode pela questão da renda que a gente falou, respondendo às outras perguntas. O que você deve fazer, o que o INSS deve te orientar nesses casos no momento do requerimento? Você tem que formalizar um documento abrindo mão do BPC para receber a pensão, tá? Então, o que o INSS vai fazer é trocar um benefício pelo outro. Nesse caso, a pensão por morte é mais vantajosa pelo fato de ter 13º, inclusive possibilitar os empréstimos. E ser mais estável também, né? Com certeza. Muito difícil o INSS cortar uma pensão por morte. A pensão por morte, ela só vai ser cortada em caso de fraude, né? Não tem pente fino, não tem outras questões que não seja fraude mesmo. 10ª pergunta. Se a renda na casa for superior a 1/4 do salário mínimo, mesmo assim, tem como a pessoa conseguir o benefício? Tem. E foi bacana essa pergunta, porque a gente teve, na verdade, judicialmente, a gente já consegue brigar e conseguir alguns benefícios com renda superior. E agora, em abril do ano passado, acho que até em razão da pandemia e tudo isso, já existe uma previsão legal de alguns tipos de flexibilização dessa renda, inclusive administrativamente, dentro do próprio INSS, né? Nos casos de deficiência grave, o servidor do INSS pode analisar e flexibilizar algum tipo de renda, né, para até meio salário mínimo por pessoa. Ficaria um pouco mais fácil conceder o benefício. Isso, e não é que significa que vai acontecer. Exatamente. Pode acontecer. Cabe ao servidor. Né? Isso, Ele cabe vai ao olhar. servidor analisar. Então, é uma perícia que eles chamam de biopsicossocial. Vai ser a avaliação médica e social, a mesma que foi feita no momento da concessão do benefício, mas ela é exclusiva para deficiências consideradas graves, tá? E tem também a flexibilização caso a família tenha gastos altos com despesas médicas, alimentação especial, às vezes a pessoa precisa do uso de algum equipamento, né, que fique ligado na tomada, oxigênio. Então, as despesas com energia, com esse equipamento, também pode ser abatida no cálculo dessa renda per capita para ajudar nessa flexibilização. Bacana. Muito interessante esse esclarecimento. E a 11ª pergunta, para a gente encerrar aqui. Essa aqui eu colhi ontem também de um comentário. O pessoal fez aqui no vídeo, acho que no vídeo anterior que a gente postou. Por que o Loas não paga 13º? O BPC, como a gente explicou e tudo, é um benefício assistencial, né? Ele é um programa do governo para ajudar as famílias de baixa renda. Ele não é um benefício previdenciário, apesar de ser administrado pelo INSS. Então, só existe 13º para benefício previdenciário e não para benefício assistencial. Entendi. Bom, bacana, né? Eu acho que através dessas 11 respostas que nós fizemos aqui, eu acho que a gente conseguiu englobar pelo menos o que tem de mais importante em termos de dúvidas, né? Que o pessoal costuma ter sobre o BPC Loas. Isso. Eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer uma questão que chega muito para a gente também, até porque as perguntas foram muito as diferenças entre benefício previdenciário e assistencial, né? O conceito de benefício previdenciário por incapacidade, nós falamos de incapacidade. E no BPC, nós falamos de impedimento de longo prazo. São conceitos distintos, tá? O impedimento de longo prazo, ele não pode se confundir com a incapacidade do benefício previdenciário. Até porque aqui nós temos benefício de prestação continuada para criança. E criança não trabalha. Então, eu não posso avaliar a capacidade dessa criança para o trabalho, né? Então, eu vou avaliar o impedimento. O que é isso? O que essa criança, esse adulto ou esse idoso enfrenta de barreira no convívio em sociedade? Se a casa que ele mora tem facilidade de transporte coletivo, se ele tem acesso a posto de saúde, né? Tudo isso. Uma criança, por exemplo, ela consegue participar das atividades na escola do mesmo jeito que as demais crianças da idade dela, ela consegue acompanhar a turma, né? Tudo isso é considerado no BPC nessa análise do impedimento da criança ou do adulto. Né, que aquela doença o impacto tem social no desenvolvimento da criança. É interessante, doutora Lilian, falar isso.
Bom, pessoal, esse foi o nosso Papo de Aposentado de hoje. Foi um prazer receber a doutora Lilian Obrigada. aqui no nosso podcast pela primeira vez. Acho que foi um conteúdo riquíssimo. É um benefício, quando a gente fala de BPC Loas, é um benefício que ajuda muita gente. Pessoas de baixa renda. Eu lembro que um colega meu, um juiz, falou: para quem não tem nada, aquela pessoa que recebe um salário mínimo da noite para o dia, ela fica rica. E o benefício assistencial, o BPC, ele serve muito para isso. Ele muda a realidade daquelas pessoas que estão passando por extremas necessidades. Ele traz um mínimo de dignidade, Exatamente. né? É o que está na lei. Pessoa. É um mínimo de dignidade. Lilian, foi um prazer, então. Eu achei que foi muito rico aqui o nosso bate-papo. E já deixo o convite para você voltar mais vezes para a gente falar de tema é o que não falta. Tema é o que não falta. Na área previdenciária, a gente falou de INSS, tema não falta e com certeza a gente vai trocar uma ideia aqui mais vezes. Muito obrigada. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso podcast, o nosso Papo de Aposentado aqui do escritório Escobar Advogados. Se você gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve agora para você ficar por dentro de tudo que envolve o INSS. E lembrando que se mesmo depois de todas essas perguntas que nós fizemos aqui, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Até a próxima, forte abraço.